Olá pessoal, bom dia. Eu sou agora 9 horas e 46 minutos do dia 17 de fevereiro de 23. Bom, a nossa publicação matinal ela é sobre o porquê, né, que não há investimentos, né? Por que aqui na América Latina, no Brasil em particular, não é como a Europa, que tem trens, né? No caso, o transporte ferroviário é bastante abundante. E aqui, não. Bem, já fomos, né? Já tivemos redes ferroviárias cariocas, paulistas e mineiras, tivemos bastante no passado. Eu cheguei a presenciar isso daí. Cheguei a vivenciar. Eu lembro que quando morávamos em São Paulo, éramos crianças ainda, isso mais de 50 anos. Éramos crianças ainda, a gente ia muito a Santos. Então meus pais nos levavam a Santos e pegava aquele Santos Jundiaí, subir na serra, tinha que trocar de trem para poder ter uma máquina especial para poder subir a serra. Era um negócio muito legal. E mais tarde também, na questão de 40 anos atrás, aí eu morei em Jundiaí e às vezes a gente vinha a São Paulo, vinha de trem, né? Na época de São Paulo também, andei muito ali no Santos Jundiaí, entre Pirituba, a gente morava em Pirituba, o centro, né, na Estação da Luz, fomos várias vezes a São Caetano, a Santo André. Então, era uma época que era bastante comum. Ainda tem esses trens da Luz, né? Tem o metrô, né? Não deixa de ser uma linha férrea, né? Mas não é como a Europa. Eu tive a oportunidade de passear na Europa, eu viajei Biarritz, Paris, né, e mais algumas redes ali dentro da Espanha. Eu fiquei bastante tempo na Espanha. Mas tem um outro fator. Lá já existe há muito mais tempo. Historicamente, né, nós viemos, os ingleses que espalharam pelo mundo a rede ferroviária, né? Eles sempre foram os pioneiros, né? Eles foram os pioneiros em redes ferroviárias. Na época do Império Britânico, isso foi difundido para o mundo inteiro. E aqui no Brasil veio, né? Veio na primeira delas, se não me engano, foi a Leopoldina, que Dom Pedro II que trouxe, né? Mas, gente, só que na década de 50 isso aí começou a diminuir, né? Os países pararam de investir em malhas ferroviárias, né? Mais ou menos em 50. Mas a falta de investimento mesmo se agravou em 80 e culminou em 90. Bom, o que a gente pode comentar? Qual o motivo principal disso? São vários, mas os principais por exemplo, politicamente, o contexto neoliberal. O trem passou a ser obrigado a ser economicamente lucrativo. Então, e ele não tinha como competir, né? Começou a ter problemas para competir com avião, voos e com automóvel, né? As estradas de rodagem, ônibus, as empresas de ônibus, automóvel. Então isso ficou mais economicamente, o governo, né, se lucrava mais com a rede rodoviária, né, todos os impostos que se pagam, etc. E a rede ferroviária deixou de ser lucrativa, né?
a grande maioria, e não só aqui no Brasil, a grande maioria de sistemas ferroviários do mundo, né, sempre precisou de subsídios. Né? Então, o que acontece? Além de lucrativamente não ser mais viável, porque a rodoviária tinha mais vantagens e benefícios para o governo, né, para capitalizar, a rede ferroviária não tinha essa mesma igualdade. Conclusão, não foi viável e realmente em 90 se fechou. Tem muitos comentários a fazer, mas o nosso tempo também é curto. A gente só deu uma explanada sobre a América do Sul, a América e a Europa, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais ainda. Tá? Bom, gente, vou ilustrar alguns mapas aqui para vocês, alguns artigos, e vocês vão ter ideia melhor do que a gente está comentando. Bem, nesse nosso mundo aí, deixa eu tirar essa imagem aqui, já está em carnaval, o negócio está... A imagem, né, nossa capa, a publicação foi essa daqui, né? E aqui a gente tem o nosso joguinho de sempre e várias imagens de trem que estão girando aqui do lado aqui para vocês, né? Aqui é a prévia feita pelo Quai e pelo TikTok, né? Uma imagem bacana de estação aqui. Não é aqui, essa é a Europa, tá? Bom, mas tem um artigo, né, dentro dessa publicação que a gente acabou de mostrar para vocês. Vou voltar aqui. Nós citamos aqui o artigo. Tá aqui. Então vocês vão ter aqui, né, esse artigo muito legal, tá? E mais duas imagens bacanas aí. Mas esse artigo é exatamente este. Então vocês vão ter aqui um assunto muito legal da importância disso, né? Aí vamos falar sobre um mapa ferroviário da Europa. Olha para vocês verem a Europa, como é interligada. Todas as capitais, né? Lisboa, Madrid, Paris, Roma, é tudo interligado, inclusive Paris e Londres, né? Aquela linha por baixo do Canal da Mancha lá, né? E, aliás, é feita uma viagem lá em 2 horas e meia, né? Você sai de Paris e vai até Londres em 2 horas e meia. Bom, é muito legal. Então as redes, né? E depois tem outros, tem as vantagens, né? No caso da Europa, né? O tempo, o preço, a frequência, que é bem maior, né? Conforto, tudo isso daí é levado em consideração. É um caso que na América Latina a gente não tem, inclusive as linhas ficaram todas descontínuas, né? Você não... Ficou muito quebrado, né? Então hoje você tem que fazer novos trechos, né? E o investimento é extremamente alto em relação ao que se investe em redes rodoviárias. Bom, aqui o TGV, eu viajei nesse trem. TGV de alta velocidade, chega até 320 km por hora, é um negócio sensacional, de um conforto, com bar, etc, leitos, tem tudo aqui, tá? E uma viagem, por exemplo, do TGV, aqui, eu fiz essa viagem, né, de uma cidade chamada São João, um pouquinho antes de Biarritz, eu peguei o trem. Mas ele vai de Biarritz, que é bem no sul da França, né, até Paris. Isso aqui é feito normalmente em 12 horas se você for de carro. Com o TGV você faz em 5 horas, 5 horas e meia. Sensacional isso aqui, muito legal. E
Deixa eu ver o que mais. Tem fotos nossas aqui. As últimas fotos dessas imagens mostra a gente dentro do TGV. Deixa eu ver aqui. Outra coisa interessante, né? Olha lá, eu comentei com vocês que é 342 quilômetros em 2 horas e 20 minutos. É o Paris-Londres, tá? Muito 10 também. E da América, vocês verem que é muito descontínuo, mas na América do Norte, mas a América Latina, que é toda a parte central da América Central e Sul, vocês verem, tem os trechos existentes que estão em negro e os que ainda têm que serem concluídos. Existem muitas redes em regiões, mas são descontínuas a nível inclusive de estados, tá? Aí, dentro do Brasil você tem, mas veja só a descontinuidade que tem, né? Nesse mapa aqui vocês vão ver. Tá? Bom, gente, tem muito assunto para ser comentado, mas a gente tem pouco tempo para poder comentar. Então, isso fica como um lembrete, um alô para vocês. Podem pesquisar, a gente gostaria que fosse a referência para vocês pesquisarem. Um grande abraço, que tudo corra muito bem, PT, saudações, tchau, gente!